O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro acaba de chegar na CPMI do dia 8 de janeiro. Nós vamos acompanhar e daqui a pouquinho a gente retoma essa discussão em relação à condenação de Felipe Prior. Vamos acompanhar. Ativas da lei número 8906 de 1994. B. O direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder perguntas que possam incriminá-lo, sendo-lhe vedado faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula. Decisão do ministro Alexandre de Moraes, na PET número 10.405 do Distrito Federal, de 29 de junho de 2023. Determinou que o depoente comparecesse a esta comissão na condição de testemunha, tendo o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação. B. Seja assistido por seus advogados durante a sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI. Considerando que as decisões, Tenente Coronel Mauro Cid, não escusam de firmar termo de compromisso, eu vou ler o termo de compromisso para que Vossa Excelência responda. Vossa Senhoria promete quanto aos fatos e que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade no que souberem e lhes for perguntado. Por favor, no microfone. Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos e que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Nessa oportunidade, esclareço que o artigo 4º, inciso 2º da Lei número 1579 de 1952, estabelece que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Antes de passar a palavra ao depoente pelo prazo de 15 minutos que ele tem direito, e quero esclarecer que Vossa Senhoria tem direito a falar por 15 minutos e depois dos 15 minutos os senhores parlamentares usarão da palavra de acordo com a ordem de inscrição e ao final, em querendo, Vossa Senhoria poderá usar a palavra por mais 5 minutos para fazer algum acréscimo que tenha faltado durante as falas. Fica claro, portanto, Coronel, de que pelas duas decisões do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência não precisa falar absolutamente nada que o autoincrimine. Entretanto, Vossa Excelência está aqui na condição de testemunha. Portanto, aquilo que não o incriminar, aquilo que não for contra a sua defesa, o senhor tem a obrigação, pela lei, de responder. Então, você não pode se calar naquilo que eventualmente o incrimine, mas não pode se calar naquelas outras questões que não o incriminem, porque na condição de testemunha, Vossa Excelência é obrigado a dizer a verdade e não se calar. Portanto, eu passo a palavra... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Condução. Senhor presidente, inúmeras os ataques e as acusações em relação ao Mauro Cid. Não é possível que ele esteja na condição de testemunha. Ele é investigado dessa CPMI. Tratá-lo como testemunha é não tratar como ele tem sido tratado pelo fato na própria CPMI. Então, ele tem o direito de permanecer calado, como qualquer outro investigado tem o direito de permanecer calado. A gente tem que dar o respeito e a ordem a ele, conforme ele tem sido tratado em todos os atos das oitivas anteriores. Tá? Então, assim, tratá-lo como testemunha vai prejudicar ao próprio Mauro Cid ter o direito dele preservado. Deputado Abílio, tem sido uma praxe essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que eu quero dizer que eu concordo em dizendo que
vários outros depoentes que aqui estiveram nessa comissão vieram na condição dupla de investigado e de testemunha. Nós sabemos que o tenente-coronel Mauro Cid está aqui por conta, e essa foi a motivação da sua convocação, ele está aqui em função de mensagens telefônicas que foram encontradas no celular do tenente-coronel com o senhor coronel Lawande, que já esteve aqui e que teria um teor golpista. Esse é o motivo do tenente-coronel estar aqui. Em relação a esse fato, sem dúvida, ele está aqui na condição de investigado. Não há dúvida. Aí ele está na condição de investigado. Em relação a esses fatos, ele não tem nenhuma obrigação de responder e pode se calar sem nenhum prejuízo para si. Entretanto, ele está aqui também na condição de testemunha e os parlamentares poderão inquiri-lo em outros elementos, em relação a outros fatos, em outros acontecimentos e outras condições que não dizem respeito especificamente a essas mensagens, e aí ele estará respondendo na qualidade de testemunha. Então essa é a condição que foi colocado, inclusive, nestas duas decisões que eu acabei de ler, de autoria da ministra Carmen Lúcia e do ministro Alexandre de Moraes. Passo agora a palavra ao tenente-coronel Mauro Cid. Bom dia a todos. Só um instante, coronel. Vossa Excelência poderá observar o seu tempo ali naquele cronômetro para que possa controlar a sua fala. Peço que zere o tempo para que ele possa reiniciar a sua fala. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa comissão, deputado Arthur Maia, excelentíssima senhora relatora, senadora Elisiane Gama, excelentíssimo senhor vice-presidente, senador Magno Malta, em nome de quem cumprimento todos os parlamentares presentes nessa sessão, manifestando o meu respeito a vossas excelências. Nessa oportunidade, acho importante trazer a minha trajetória dentro das Forças Armadas. Sou tenente-coronel do Exército, tenho 27 anos de serviço e atuei em várias unidades operacionais. Fui observador militar nas Nações Unidas no Chipre e também fui instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Em 2018, eu havia sido selecionado para participar de um curso de Estado-Maior no Exército americano. Entretanto, fui redesignado pelo então comandante do Exército para assumir a função de chefe da Ajudança de Ordens da Presidência da República. Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar, conforme a regulamentação do Decreto 10.374 de 2020. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional, inclusive por meio de onde provinha a minha remuneração. Para conhecimento de vossas excelências, o ajudante de ordens é a única função de assessoria próxima ao presidente que não é objeto da sua própria escolha, sendo de responsabilidade das Forças Armadas selecionar e designar os militares que a desempenharão. As atribuições da ajudança de ordens estavam descritas no artigo 8º desse referido decreto. Abro aspas. A ajudança de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente, nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem. Receber as correspondências e os objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens, e encaminhá-los aos setores competentes. Realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete da Presidência da República. Fecho aspas. Na prática, a função dos ajudantes de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, tendo como exemplo a realização das seguintes tarefas: execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas para reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presentes e auxiliar nas atividades particulares e privadas do ex-presidente, almoços, viagens, finanças pessoais, etc. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição, caso o mandatário necessitasse de algo.
Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente da função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. Recebíamos muitas ligações e pedidos de autoridades, ministro do Executivo, Legislativo e Judiciário, como, por exemplo, para encaixe na agenda do ex-presidente, participação e encaminhamento de temas para live, transmissão de recados, pedidos para participar de algum evento ou viagem e até mesmo de verificar a possibilidade de tirar uma simples foto com o ex-presidente. Na mesma linha, nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. Neste momento, com devido respeito a Vossas Excelências, passo a esclarecer os motivos da postura que adotarei ao longo dessa sessão. Como é de conhecimento de Vossas Excelências, é importante destacar que sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento, em pelo menos 8 investigações criminais, sendo elas a suposta participação e incitação dos atos de 8 de janeiro, a suposta falsificação de cartões de vacina, a suposta fraude na retirada de presentes recebido pelo ex-presidente, supostas irregularidades em pagamentos recebidos em nome do ex-presidente e ex-primeira-dama, o suposto vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, a suposta divulgação de notícias inverídicas, fake news, o suposto envolvimento em milícias digitais e o suposto envolvimento em atos antidemocráticos realizados no ano de 2019. Esclareço essa questão para que Vossas Excelências compreendam que as investigações que recaem sobre minha pessoa vão além do escopo dos atos que envolvem os tristes episódios de 8 de janeiro. Por esse motivo, inclusive, diversos outros questionamentos que poderiam ser feitos para além desse contexto fático também não podem, por respeito ao Poder Judiciário, serem esclarecidos na condição de testemunha, pois, como demonstrei, sou formalmente investigado. Exatamente por isso, minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo, em razão da minha condição de investigado, que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio em relação a que possam me incriminar, ou seja, justamente aqueles que estão correlacionados às investigações criminais. A ordem foi parcialmente concedida pela excelentíssima ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos, abro aspas, concedo parcialmente a ordem apenas para assegurar ao paciente o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam incriminá-lo. Quanto ao contexto das apurações, também por respeito ao Poder Judiciário, não irei me valer desse ato para me defender, pois por liturgia processual, meus advogados me orientaram que minha defesa técnica deve ocorrer perante o órgão que efetivamente tem competência para decidir acerca de minha culpabilidade, sobre as condutas que me são imputadas, e, ao final, por mandamento constitucional e reserva de jurisdição, delimitar a aplicação ou não de sanções. Por outro lado, e sendo algo que não representa a minha opinião pessoal, mas sim a convicção de um órgão de Estado sobre a prisão preventiva a qual estou submetido, tomei conhecimento que a Procuradoria-Geral da República se manifestou da seguinte maneira, diz a PGR, nas folhas 3827 e 3828 da petição 10.405, abro aspas, por fim, salienta-se que finalidades que já se entendiam vedadas passaram a contar com disposição expressa, por se considerar que a segregação cautelar não pode ser determinada como antecipação de cumprimento de pena, como decorrência imediata da investigação, deflagração de ação penal. Artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, de que resulta proibida a chamada prisão para averiguação. Fecho aspas. Ou seja, a PGR concluiu pela necessidade imediata da revogação da prisão que me é imposta há 70 dias, por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a revogação da minha prisão foi indeferida. Por todo o exposto e sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedida em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.
Eu informo que, como havíamos combinado, de 1 hora de tempo de inscrição, depois de iniciar a sessão, estão encerradas as inscrições. Tem 23 oradores, membros da comissão inscritos e 3 oradores não membros inscritos. Eu queria propor aqui, numa conversa que tive com a nossa relatora, para ver se isso faria consenso. Nós combinamos, coronel, é importante que o senhor tenha conhecimento disso, na fala dos senhores deputados, é uma inquirição. Então, o deputado pergunta e o depoente responde no tempo do deputado, que tem 10 minutos. E o deputado é dono do tempo, ele pode interromper na hora que ele se julgar satisfeito com a resposta de Vossa Senhoria. Mas eu queria aqui, estava discutindo com a relatora, propor que, em caso de o depoente ficar permanentemente calado, que a gente reduzisse esse tempo, em vez de 10 minutos, para 5 minutos. Haveria acordância de todos? Não. Para 7 minutos? Eu concordo, senhor presidente. 7 minutos. Eu acho que 7 minutos é razoável. Se não vai ter inquirição. Questão de ordem, deputado Éder Mauro. Concordo. Não haveria acordo para isso? Não. Segurança jurídica, deputada Jandira Fegali. A gente começa. Então, tudo bem. Então, mantemos os 10 minutos conforme foi combinado. Com a palavra, inicialmente, a nobre relatora, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas, senadoras, senadores, deputadas, deputados, vice-presidente. Nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 54 minutos. O primeiro preceito da ética militar é cultuar a verdade, a lealdade, a probidade, a responsabilidade como fundamentos de dignidade pessoal. E, portanto, todos nós nesta comissão esperamos sinceramente, muito embora Vossa Excelência Vossa Senhoria tenha feito já a exposição em cima dessa medida cautelar assegurada ao senhor do silêncio, mas que nos outros pontos, na verdade, que não o incriminem, esperamos, na verdade, que o senhor possa agir nesta comissão dentro do que alguns, na verdade, gostam de falar das 4 linhas desse preceito da ética militar, que é exatamente cultuar a verdade. O senhor Mauro Cid, sempre esteve, aí o senhor colocou agora há pouco na sua exposição inicial, entre os melhores de sua turma, provavelmente um futuro general, exemplo do seu pai, que é um general, aliás, muito respeitado na carreira militar. Depois de tudo que foi encontrado no seu celular, com trocas de mensagens de cunho golpista, que, como já foi colocado pelo presidente, foi a razão inicial da sua convocação a esta comissão, revelam claramente que, no mínimo, o senhor, na verdade, agiu com omissão. E aí eu já faço o recorte, quando da sua fala agora inicial, o senhor se refere a uma de suas funções como transmissor de recados. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela existência de indícios de sua participação em esquema de falsificação de carteiras de vacinação, de inserção de dados falsos, com claro abuso das prerrogativas militares. E aí, por esta razão, o Brasil inteiro sabe, o senhor hoje encontra-se preso. A investigação da Polícia Federal, levada a efeito na petição 10.405 do STF, apontou o seguinte: na data de 19 de dezembro de 2022, a Polícia Federal encaminhou o relatório de análise parcial número 049 do ano passado, de 2022, em que evidenciou a possível prática de atos ilícitos realizados pelo então chefe da Ajudância de Ordem do Presidente da República, Mauro Cid, pelo também ex-integrante da Ajudância de Ordem, Sargento Luiz Marcos dos Reis, pelo médico Farley Vinícius Alcântara, pelo militar Eduardo Crespo Alves e pelo advogado e ex-militar Ailton Gonçalves Moraes Barros, todos no objetivo de inserir dados falsos
falsos de doses de vacina contra a Covid-19, em nome de Gabriela Santiago Cid, esposa de Mauro Cid, no sistema do Ministério da Saúde, o Conect SUS, além da confecção de cartões de vacinação físicos contendo dados falsos sobre doses de vacina, também em nome de Gabriela Santiago Cid. E eu inicio, então, da seguinte forma, Tenente Coronel, a sua família saiu do Brasil no dia 21 de dezembro de 2022, 4 dias antes da tentativa da explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília. Essa data do dia 21 também foi um dia estratégico, porque nós verificamos na agenda do então presidente Bolsonaro uma agenda muito intensa, com a presença inclusive do ministro da Defesa, do então ministro da Defesa, do subchefe de assuntos estratégicos e vários outros. O senhor antecipou a saída da sua família do país 9 dias antes da sua saída junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e, portanto, para isso providenciou cartões de vacinação com dados falsos para toda a sua família no sistema Conect SUS. Eu pergunto ao senhor, o senhor confessa que solicitou essa inserção de dados falsos? Respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas reitero as minhas manifestações iniciais, entendendo que em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e, baseado no meu habeas corpus, permanecerei em silêncio. Muito bem, gente, são 10 horas e 59 minutos. Para você que está sintonizado aqui na programação da Jovem Pan, a gente vai acompanhar tudo desse depoimento de Mauro Cid hoje na CPMI do dia 8 de janeiro, que deve demorar algumas horas ainda e, ao que tudo indica, pelas primeiras respostas, ele deve permanecer calado, mas qualquer novidade, qualquer imagem importante dessa CPMI, você vai conferir aqui na programação da Jovem Pan. Eu preciso falar